Olá, tudo bem? O capítulo de hoje é o de número 24, John Pendleton. Poliana não foi à escola amanhã, nem no dia depois de amanhã. No entanto, a menina não se deu conta disso, exceto quando breves momentos de plena consciência articularam perguntas em seus lábios. De fato, ela não percebia nada muito claramente, até que uma semana tivesse se passado. Só então a febre cedeu, a dor passou um pouco e sua mente despertou completamente. Então tiveram de lhe contar novamente como tudo acontecera. Então não estou doente, só machucada. Estou até contente com isso. Contente, Poliana? Perguntou sua tia, que estava sentada na cama. Isso mesmo, prefiro muito mais ter quebrado as pernas, como o Sr. Pendleton, a ficar inválida para sempre como a Sra. Snow. Pernas quebradas saram, mas uma vida de invalidez não. Senhorita Polly, que não havia falado nada sobre pernas quebradas, levantou-se rapidamente da cama e caminhou até a penteadeira do outro lado do quarto. Começou a pegar os objetos das gavetas, mudava-os de lugar, como se não soubesse exatamente o que estava fazendo. Bem diferente da sua habitual determinação. Entretanto, o semblante em seu rosto não parecia disperso, mas abatido e muito pálido. Deitada na cama, Poliana observava os reflexos coloridos e dançantes no teto, produzidos pelos prismas na janela. Estou contente por não ter pegado varíola também. Seria ainda pior do que sardas. Eu estou contente por não ter contraído coqueluche. Já tive uma vez e foi horrível. Também estou contente por não ter apendicite nem sarampo, porque realmente está solta. O sarampo, e se fosse por ele, eu não estaria aqui. Eu vejo que hoje está contente com muitas coisas, minha querida. Poliana riu baixinho. Estou sim. Estive pensando nelas, em muitas coisas, enquanto eu observava o arco-íris no teto. Eu adoro arco-íris. Estou muito contente pelo Sr. Pendleton ter me dado esses prismas de cristal. Estou contente por muitas outras coisas que ainda não mencionei. Ainda não sei bem, mas estou contente por estar machucada. Poliana! Poliana soltou uma risadinha leve. Sabe, desde que me machuquei, a senhora me chamou de querida várias vezes e não costumava fazer isso antes. Eu adoro ser chamada de querida, isto é, quando as pessoas o fazem, claro. Algumas das senhoras da caridade me tratavam assim. E claro, era muito bom, mas não tão bom como se elas fossem minhas parentes, como a senhora é. Tia Polly, eu fico tão contente por a senhora ser minha. Tia Polly não respondeu. Mais uma vez levou a mão ao pescoço. Seus olhos se enchiam de lágrimas. Ela se virou e saiu apressadamente do quarto. Na tarde desse dia, Nancy foi apressadamente ao encontro do velho Tom, que estava limpando os arreios no estábulo. Senhor Tom, adivinha o que aconteceu? Você jamais vai adivinhar, nem em 1000 anos. Você não vai mesmo. Então eu nem vou tentar, disse o homem com uma careta. Especialmente porque eu estou certo de que não vou viver nem mais 10 anos. É melhor me contar logo, Nancy. Pois então ouça, quem você acha que está na sala de estar? O velho Tom balançou a cabeça para os lados. Não tenho como saber. Tem sim, é o que estou falando. É ele, o John Pendleton. Tá bom. Para de chacota, menina. Não é chacota, eu mesma abri a porta para ele, com muleta e tudo. Ele nem parece o ranzinza, que não fala com ninguém. E agora, pense, Sr. Tom, um homem procurando ela. Ora, e por que não? O homem retrucou. Nancy lançou um olhar jocoso para o velho. Como se não soubesse melhor do que eu, ela zombou. Ora, não precisa se fazer de abobado. Foi você mesmo que começou botando lenha nessa fogueira. Do que você está falando, Nancy? Nancy então olhou pela porta entreaberta do estábulo, olhou para a casa e se aproximou do homem.
Escuta, não foi você mesmo que me disse em primeiro lugar que a senhorita Polly tinha um namorado? Bem, um dia pensei que 2 com 2 ia dar 4, mas acontece que deu 5. Não deu 4. Está entendendo? Com um gesto de indiferença, o velho Tom voltou ao trabalho. Se quiser falar comigo, que fale com clareza. Eu não sou de ficar decifrando o que os outros falam, não. Nancy riu. Bem, é o seguinte, eu fiquei sabendo de uma coisa que me fez pensar que ele e a senhorita Polly foram namorados. O senhor Pendleton? O velho Tom espichou-se rapidamente. E eu sei agora. Eles não eram. Na verdade, era pela mãe daquela criança abençoada que ele era apaixonado. E é por isso que ele queria. Bem, não importa. E interrompeu-se lembrando-se a tempo que prometera a Poliana que não contaria para ninguém sobre o pedido do Sr. Pendleton, para que ela fosse morar com ele. Eu andei falando com umas pessoas sobre ele e descobri que a senhorita Polly e ele não se falam há anos. E que ela o abomina que nem besta, desde que correu umas fofocas dele com a família, da época que ele tinha uns 18 ou 20 anos. Ah, sim, eu me lembro, disse Tom. Foi 3 ou 4 anos depois que a senhorita Jenny rejeitou ele e fugiu com outro. Senhorita Polly soube disso, é claro, e sentiu muita pena do homem. Tentou ser boa para ele. Talvez tenha se cedido, mas ela odiava o pastor que tinha levado a irmã embora. E o que deu foi que umas pessoas entenderam isso errado e começaram a comentar que ela estava correndo atrás do Sr. Pendleton. Ela correndo atrás de um homem? Questionou Nancy. Eu sei, mas era o que falavam. Claro que nenhuma moça de caráter aguentaria uma coisa dessa. E foi naquela época que apareceu o verdadeiro namorado dela. E com ele, os problemas. Depois disso, ela se fechou como uma ostra e não quis mais saber de ninguém. E não tinha feitiço que ia mudar isso. O coração ficou amargurado de uma vez. Eu já tinha ouvido falar, por isso eu fiquei de queixo caído quando vi o homem chegando. Ele com quem ela não fala há anos. Mas abri a porta para ele, chamei a senhorita Polly. E o que ela disse? O velho Tom segurou a respiração. No começo não disse nada. Ficou ali parada e eu pensei que não tivesse ouvido. Quando ia falar de novo, ela falou sem se abalar. Diga ao Sr. Pendleton que já irei descer. Então foi o que fiz. Falei para ele e depois vim falar tudo para você. Terminou dizendo Nancy. Grunhiu o velho enquanto voltava ao trabalho. Na cerimoniosa sala de visitas da mansão dos Harrington, o Sr. John Pendleton não precisou aguardar muito até ouvir os primeiros passos de senhorita Polly se aproximando. O homem fez menção de levantar-se, mas ela o conteve com um discreto gesto. Ela não lhe ofereceu a mão, manteve a expressão fria e reservada. Venho saber de Poliana. Ele se impôs um tanto bruscamente. Obrigada, ela continua na mesma, disse a senhorita Polly. É só isso? A senhora não irá dizer como ela está? A voz do homem vacilou ligeiramente. Um breve espasmo de dor atravessou o rosto de senhorita Polly. Eu gostaria, mas não posso. Quer dizer que não sabe? Sim, é isso. Mas, e o médico? Dr. Warren também está sem respostas. Ele está se comunicando com um especialista de Nova York. Estão combinando uma reunião que acontecerá em breve. Mas quais ferimentos ela tem? Exatamente. Um ligeiro corte na cabeça, 1 ou 2 escoriações e uma lesão na espinha que parece ser a causa da paralisia das pernas. Um breve abafado gemido veio do homem. Fez-se um silêncio. Então, com certa rouquidão, ele perguntou: E Poliana? Como ela está enfrentando tudo isso? Ela não entende nada do que está acontecendo de verdade. E eu não posso falar para ela.
Mas ela tem que saber. Tem que saber de alguma coisa. Senhorita Polly levou uma das mãos ao pescoço, num gesto que se tornou tão familiar para ela nos últimos tempos. Ah, sim, ela sabe que não pode se mover, mas ela pensa que as pernas estão quebradas. Ela diz que está contente por ter quebrado as pernas, assim como o senhor, pois acha que tanto melhor assim do que ficar inválida pelo resto da vida como a senhora Snow. Pernas quebradas saram um dia, enquanto a invalidez não tem jeito. Ela fala nisso o tempo todo até que eu morra de uma vez. Através dos olhos marejados, o Sr. Pendleton viu o antagônico rosto diretamente à sua frente, contorcido em feições devastadas. Involuntariamente, seus pensamentos se voltaram ao que Poliana lhe dissera quando ele finalmente apelava para que ela fosse morar com ele. Ah, eu nunca poderia deixar a tia Polly agora. E foi essa lembrança que fez com que ele gentilmente lhe perguntasse tão logo conseguiu controlar a sua voz. Imagino que saiba, Sra. Harrington, como insisti para que Poliana viesse morar comigo. Com o senhor? Poliana? O homem mal pôde conter o desconforto diante do tom de voz da mulher, porém sua voz manteve-se sóbria e impessoal quando voltou a falar. Sim, eu queria adotá-la. Legalmente, entende? E fazer dela minha herdeira, sem dúvida. A mulher sentada na cadeira à sua frente pareceu relaxar um pouco. Ocorreu à senhorita Polly subitamente que futuro brilhante aquilo prometeria a Poliana, e imaginou se àquela altura a menina era ambiciosa a ponto de sentir-se tentada pelo dinheiro e pelo status daquele homem. Eu gosto muito de Poliana, ele prosseguiu. Gosto muito dela pelo que ela é e pela sua mãe também. Sinto-me pronto para dar a ela todo o amor que venho guardando ao longo desses 25 anos. Amor? De repente, senhorita Polly lembrou-se dos motivos que a levaram a ficar com aquela criança quando tudo começou, e como as memórias vieram, também as palavras de Poliana que havia lhe falado naquela manhã. Eu adoro ser chamada de querida pelas minhas pessoas. E a esta menina sedenta de carinho, o amor guardado ao longo de 25 anos era oferecido. E ela era suficientemente madura para ser tentada pelo verdadeiro amor. Com o coração afundado, senhorita Polly compreendeu tudo. E angustiada também percebeu outra coisa mais perturbadora: a tristeza e a aridez de seu próprio futuro sem Poliana. Bem, ela exclamou. O homem, percebendo o quanto ela tentava se controlar através do áspero tom de voz, soltou um triste sorriso. Mas ela não quis ir. Por quê? Indagou senhorita Polly. Ela não queria deixar a senhora. Disse que estava sendo muito boa para ela. Ela queria ficar com a senhora e disse que achava que a senhora quisesse. Ele concluiu e se levantou. Ele não olhou diretamente para a senhorita Polly e se dirigiu à porta. Foi então que escutou passos resolutos ao seu encontro, enquanto ela lhe estendia a mão, já um pouco trêmula. Quando o especialista de Nova York chegar e eu souber de qualquer coisa concreta sobre o estado de Poliana, o senhor receberá a notícia. Ela falou com um tom vacilante, visivelmente emocionada. Adeus e obrigada por ter vindo. Poliana ficará muito satisfeita. E terminamos o capítulo 24 com muitas emoções. Próximo capítulo, que será o 25, com certeza com muitas emoções também aguardando aí nossa leitura. O Jogo da Espera. Então, até amanhã. Um beijo e fiquem com Deus.